O Parlamento de Burkina Faso assinou por unanimidade a adesão deste país à Convenção de Viena. Um país como Burkina Faso, que não tem usinas nucleares nem armas nucleares, decide assumir responsabilidade sobre qualquer danos criados pelas armas ou usinas nucleares do seu país. Qualquer dano ambiental ou humano criado pelo Burkina Faso, advinda de uma explosão, um acidente, um incidente nuclear, o Burkina Faso está a dizer que eu assumo total responsabilidade. Mas o Burkina Faso não tem armas nucleares, não tem armas nucleares. Por que razão o país decide aderir à Convenção de Viena, que é um tratado que visa responsabilizar os países pelos danos nucleares que eles próprios criaram? E é claramente aqui onde está a jogada de mestre, porque isso demonstra uma visão de longo prazo do Burkina Faso. O Burkina Faso já cumpriu com dois requisitos para criarem usinas nucleares. Tem dois requisitos. Tem cooperação estreita com um dos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é a Rússia, porque é necessário que você faça parte, que tenha as cooperações estreitas, ou seja assistido, acompanhado, ou pela China, ou pelos Estados Unidos da América, ou pela França, ou pela Rússia. E Burkina Faso tem cooperações várias com a Rússia. E tanto que no ano passado, em junho, assinou um acordo para a construção de usinas nucleares com a Rússia. Burkina Faso também já assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, ou seja, não tenho armas nucleares, mas se algum dia eu tiver, eu não pretendo enriquecer o urânio. Mas agora, mesmo não tendo, assina um tratado, entra para um tratado de autorresponsabilização. É claramente uma jogada de mestre, mas não antes de lembrar que é importante você colocar like neste vídeo, se quiser partilhar, para que esse material aqui seja entregue a muito mais pessoas. Obrigado a você que é membro do canal, paga aqui todos os meses ou contribui todos os meses com 12,99 €. Obrigado a você que é membro da Serviços Comunidade, todos os meses contribui para discussões várias lá na comunidade com 1.500 kwanza ou 3 € mês. E muito obrigado a você que já comprou um dos meus livros, comprou, leu, inclusive mandou-me feedback. Muito obrigado, que os vossos feedbacks são ser levados a sério e em consideração. Faz like, partilha, se inscreva, porque assim o canal continuará a crescer. E também, claro, muito obrigado a você que colocou like muito antes de partilhar, de eu dizer, e muito obrigado a você que colocou like agora que eu lhe lembrei. És o maior. Ndapandula, merci beaucoup. Thank you very much. Obrigado. Família, o Burkina Faso, com esta medida, para além claramente de remover barreiras legais que lhes possam impedir amanhã de criarem usinas nucleares, porque é preciso eliminar as barreiras legais, né? Como por exemplo assinar tratados vários, não é? Por exemplo não proliferação de armas nucleares, tratados de cooperação, a entrada, que também não é obrigatório, claramente, esta adesão à Convenção de Viena, razão pela qual se questiona por que razão esse país faz isso, que não é obrigatório. Claramente é uma decisão estratégica e de aproximação geopolítica. Está a dizer aos demais países do mundo e às demais empresas que eu sou um país que quero estar mais próximo de todo mundo, entrar para a globalização, e eu sou um país responsável, ou seja, a sua empresa pode vir para o Burkina Faso, porque eu também estou preocupado e estou de acordo às leis internacionais que visam regularizar a detenção de instrumentos ou bens nucleares. Portanto, é uma medida de demonstração de abertura e respeito às leis internacionais. Acima de tudo, uma medida econômica, para chamar aqui empresas e países vários que já atuam neste ramo, porque o Burkina Faso pretende construir usinas nucleares nos próximos anos para a produção de energia. É um país que tem recursos naturais vários que são a base inicial para a criação de usinas nucleares. Foi e tem sido durante muitos anos maiores fornecedores de urânio para a França e agora claramente passou a flecha para a Rússia. É uma medida estratégica, uma grande jogada de respeito às leis internacionais, uma aproximação às empresas internacionais, ok? E acima de tudo é uma forma de melhorar as negociações com o resto do mundo. Burkina Faso está a ser liderado por uma junta. Quando um país liderado por uma junta não garante confiança para muitas empresas e muito mais aquelas ligadas a um sistema mais democrático, mais soft,
que vêm dúvidas, não é, na legalidade dos países que são governados por golpes militares. Por isso que alguns países criticam países governados por golpistas e não criticam países onde existiram ou existiu fraude, que também são intrinsecamente governados por golpistas. Tanto lá onde há golpe e lá onde há fraude, há dois golpistas, só que há dois pesos e duas medidas. Alguns criticam os golpistas, golpes mesmo, por força, e outros não criticam os golpes administrativos, mas tudo é golpe, cada um tem claramente a sua mão de evidência, razão pela qual vai sempre existir dois pesos e duas medidas. Ponto. Agora, olha que lembrar que Burkina Faso está a fazer um caminho com vista a uma África que todos nós sonhamos. Quando você começa a mirar em bens que pouquíssimos países africanos estão a apostar, energia nuclear, estamos a olhar apenas para a África do Sul e para o Egito. E a África tem 54 países, só 2 países que estão neste challenge, neste desafio. O Burkina Faso está a perceber que a sua população jovem vai crescer, vão nascer no país mais empresas, mais indústrias, a energia limpa voltada aos recursos não fósseis são o futuro da humanidade. Nós não temos petróleo infinito, mas temos urânio que produz energia infinita. Os jovens que estão a crescer, que vão criar empresas, indústria, a população que está cada vez mais a crescer, vai precisar de muito mais energia. E tem mais do que energia que nós vamos precisaremos de energia para vender. Energia vai ser negócio amanhã. Se eu não investir agora em usinas nucleares, significa que eu vou estar sempre atrás dos grandes. Porque os grandes não dependem, não fornecem, não iluminam os seus países com petróleo, com diesel, nem com barragens, porque as barragens têm efeitos naturais de falharem. Falta chuva, seca, muito vento. Já a energia nuclear é até agora, segundo vários estudos, a mais sustentável, ou seja, aquela que pode durar muito mais tempo ou infinitamente. Porque na falta está aqui já a sonhar o futuro. Eu vou respeitar as leis que existem para quebrar barreiras burocráticas, para trazer novos players, para me aproximar aos grandes que já estão ali, para demonstrar que de facto eu não sou o mauzinho porque cheguei ao poder por via do golpe e que eu também sonho como vocês. E o meu sonho é este. No meu sonho tem muito dinheiro para vocês. Portanto, tem uma jogada de mestre, claramente, e porque o Burkina Faso, o Mali e o Níger estão sancionados, por grande parte dos países, dos países globais, mesmo a própria Rússia, que apoia Burkina Faso e Mali, também é um país sancionado, eles precisam ir se abrindo aos poucos para o resto do mundo. E se abrir aos poucos significa ir respeitando as leis que existem, ir respeitando as burocracias. Porque os empresários são frágeis. Por isso é que os empresários investem naqueles países onde há segurança da empresa e do empresário. Se há um país que inclusive há recursos vários, há imensas oportunidades, mas não há segurança para o empresário do ponto de vista das leis, e da segurança física mesmo, eu não vou. E quando eu começo a respeitar leis internacionais, quando eu começo a apresentar o meu sonho para o resto do mundo, quando eu até inclusive assino aquela convenção que não é obrigatória, a Convenção de Viena não é obrigatória, mas quando eu assino, a dizer que eu estou disposto a ter energias nucleares cumprindo o processo rigoroso que se exige do ponto de vista da lei. Tanto é sim uma jogada de mestre, para que quando amanhã começar a implementação, todos os pressupostos legais foram já levantados e também conseguiram gerar confiança da parte dos investidores. Porque se Burkina Faso começar a produzir energia nuclear, o Burkina Faso, o Mali e o Níger não vão ter consumidores capazes de poder consumir toda a energia. Eles vão precisar vender para o resto do mundo. E para essa produção ser claramente suficiente, é preciso que existam mais players. E internacionais, acima de tudo. Porque são as players internacionais que mais têm consumo a nível de fábricas, não é? Porque as energias consomem muito por via das fábricas, da databases, né? Hoje a inteligência artificial consome muita energia, os bitcoins, a indústria consome energia, porque as casas
uma televisão, um PC está fixe, mas a indústria é diferente. Faz o like, subscreva, põe a sua opinião em volta dessa matéria, estamos juntos e até já.